2021 foi um ano bom para crédito privado no Brasil. Veja o que a gente espera para 2022 nesse mercado. Olá a todos, estou aqui com o meu xará, com o Ivan. Ivan, o que aconteceu no mercado de crédito privado no Brasil? Que foi um tipo de produto bastante procurado nas alocações dos clientes. O que aconteceu? Então, Ivan, 2021 foi um ano bom para crédito no Brasil, né? A gente teve, além do carrego que era elevado para essa classe de ativos, ou seja, os juros que o papel coleta para os nossos cotistas, os papéis subiram bastante de preço ao longo do ano. Isso aconteceu porque os spreads eles fecharam, eles foram reduzidos ao longo do ano, né? Esse fechamento de spread ele gera um aumento no preço do papel. Então, além dos juros, o cotista teve um ganho de capital no preço do papel que está dentro do fundo em que eles investiram aqui com a gente na Kinea. Agora, o motivo que houve esse fechamento de spreads no mercado de crédito no Brasil foram dois, principalmente. O primeiro é o seguinte, a gente começou o ano com níveis de spread de crédito, por exemplo, medidos pelo índice de debêntures da Ambima, que chama IDA-DI, rodando na faixa de CDI mais 1,80, 1,8% ao ano, né? Isso está terminando o ano por volta de CDI mais 1,5%. Havia uma desproporcionalidade entre o nível desses spreads de crédito e a qualidade de crédito nas empresas do Brasil no começo do ano. Então, a qualidade de crédito estava no melhor nível dos últimos 10 anos, desde 2010 pelo menos, enquanto que esses spreads de crédito na faixa de 1,80 eram de 2 a 3 vezes mais altos do que eles eram no Brasil pré-pandemia, quando a qualidade de crédito era até um pouco inferior ao que ela estava no fim de 2020 e começo de 2021. Então essa desproporcionalidade gerava um fundamento relevante para a gente acreditar que haveria uma compressão importante de spreads ao longo do ano. Isso, aliado ao fato de que a Selic, né, ou o CDI estavam subindo ao longo do ano, e esse CDI é o principal indexador dos fundos de crédito, geraram uma expectativa boa de performance para os fundos e começou a entrar dinheiro nos fundos de crédito. Então esse dinheiro entra nos fundos, os fundos saem ao mercado comprando papéis e assim causam esse fechamento de spread, né? Então isso foi as duas principais razões para o spread ter fechado bem em 2021. Então, Ivan, mas tendo dito isso, o fim de 2021, especialmente do comecinho de novembro para cá, a gente viu uma pequena abertura de spreads, tá? E isso foi porque durante novembro houve um excesso de ofertas no mercado primário de crédito, que são as empresas emitindo títulos a mercado para captar dinheiro para elas. E a quantidade de emissão foi muito grande e o mercado não conseguiu absorver. E isso meio que coincidiu com aquele momento das notícias ruins no fiscal aqui no Brasil, com o governo abandonando o teto de gastos, e também com o aumento da expectativa da Selic, né, começou a subir muito para valores como 11% a 12%, que é a expectativa hoje para o começo do ano que vem. Então, essas duas coisas combinadas, elas fizeram com que os spreads abrissem um pouquinho, tá? Abriu uns 10 basis points em relação ao menor ponto de spreads do ano. Legal, Ivan. E aí, olhando para 2022, quais são as movimentações que você está esperando nesse mercado de crédito? O que são os preços? O que são as oportunidades? Tá bom. Então, para 2022, a gente ainda acha que vai ser um ano razoável para crédito, tá? Mas provavelmente não tão bom quanto foi 2021. Por que eu digo isso? Primeiro porque essa desproporcionalidade que existe entre spreads de crédito altos para uma qualidade de crédito também muito alta, ela ainda existe, mas ela hoje é menor do que ela era no começo de 2021. Então, ela é uma força que ajuda os spreads a fecharem ao longo do ano, mas essa força ela é um pouco menor do que ela foi durante 2021. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, com o abandono do teto de gastos pelo governo ali no meados de outubro, houve uma deterioração muito grande na expectativa de Selic para 2022. Né? A gente está com projeções de mercado entre 11% e 12% ali para o fim do primeiro TRI, já no ano que vem. E com isso, os spreads de crédito em relação à Selic ou ao CDI, eles ficam proporcionalmente menores. Né? Então, a pessoa que tem a opção de ficar num fundo livre de risco, que é puro CDI, ela às vezes prefere não ir para um risco um pouquinho maior de crédito para ter aquele retorno um pouco maior também. Então eu acho que os fluxos para fundos de crédito em 2022 também devem ser um pouco menores do que foram em 2021. Então essas duas forças, elas estão menos fortes agindo a favor do mercado. Mesmo assim, a gente acha que o retorno vai ser positivo, né, para essa classe de ativos, e essa é a nossa expectativa. Agora, chegando no fim do ano, o que a gente tem feito com o portfólio? Algumas coisas. Primeiro, a gente desalocou um pouco os fundos, então está com uma posição de caixa um pouco maior. Isso faz com que a gente reduza o efeito sobre a performance dos fundos dessa abertura recente de spreads que a gente está vendo desde outubro, que eu mencionei anteriormente, e também permite que a gente tenha caixa para comprar transações ou papéis mais baratos conforme eles vão aparecendo no mercado, que tem sido o caso.
Além disso, a gente também aumentou a alocação para produtos estruturados, que são originados aqui dentro da Kinea pela área de infraestrutura e de imobiliário, que são papéis de spreads bem altos, com risco de crédito muito baixo, porque eles são muito bem estruturados, muito com garantia real e que tem uma volatilidade de preços muito pequena, muito menor do que a média do mercado. Então eles agregam rendimento sem trazer problemas de preço e volatilidade da cota para o cliente. Além disso, acho que é importante dizer que aqui na Kinea a gente tem vários fundos que podem operar no mercado de bonds offshore. O que é um bond offshore? É um título de dívida de uma empresa brasileira ou de outras grandes empresas da América Latina que são emitidas lá fora, denominados em dólar, que pagam juros em dólar, mas que a gente aqui, através de instrumentos de derivativos muito tradicionais, transformamos em um rendimento em CDI e sem risco cambial, ou seja, o cliente está em reais, não está em dólar. E esses papéis, eles têm risco de crédito muito parecido com o risco de crédito médio dos papéis de crédito aqui no Brasil. Então, é muito comum a gente ter emissores que participam tanto do mercado local quanto do mercado offshore, ou seja, eles têm bonds offshore e debentures aqui no Brasil. Esses papéis têm religiosamente exatamente o mesmo risco de crédito, mas é muito comum no mercado offshore eles pagarem de 2 a 3 vezes a mais em spread do que eles pagam aqui no mercado local. Tá? Então, é literalmente isso, o spread sobre CDI de um papel offshore swapado aqui para reais e CDI é de 2 a 3 vezes maior do que o que a gente vê no mercado local. Então a gente está se aproveitando desse mercado, que é um mercado que a gente conhece muito bem, e é uma coisa que a gente espera que vai ser um diferencial aqui dos nossos fundos para 2022, que vai permitir agregar rendimento em relação a concorrentes que só conseguem operar no mercado local, porque são poucos os fundos aqui no Brasil que têm o expertise e o conhecimento para trabalhar bem nesse mercado offshore, que é uma expertise que a gente tem aqui na casa. E vai, tendo dito isso, tem o Kinea Andes, que é um produto novo nosso, que se encaixa perfeitamente nessa leitura de oportunidades para 2022, certo? Exato. Então o Kinea Andes foi um fundo que a gente abriu em setembro, ele está indo super bem em termos de performance, ele é um fundo que faz dedicado a crédito local e crédito offshore, esses bonds offshore que eu acabei de explicar, com swap para CDI e para reais, ou seja, o cliente não está tomando risco cambial, ele fica em reais indexado ao CDI. Esse é um fundo que a gente acha que vai se diferenciar bem da concorrência ao longo de 2022 por causa dessa habilidade de poder fazer o offshore. Eu acho que vale a pena para quem tem interesse olhar no site da Kinea, tem um site sobre o nosso fundo lá e a gente está à disposição para qualquer pergunta. Bom, obrigado a todos. A gente tem bastante informação no nosso site, no nosso blog, nas cartas de gestão de cada um dos fundos de crédito. A gente faz um detalhamento bastante bacana. Qualquer coisa a gente está à disposição aqui. Um excelente 2022 a todos.